e eu sempre, quando eu posso, agradeço a oportunidade que o presidente Lula fez de me convidar a ser ministro do seu governo. Mas, naquele momento, a bancada precisava ser liderada por nós. Olá, eu sou a jornalista Marina Demore e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Pedro Lucas. O EsferaCast de hoje recebe o deputado federal e líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, o deputado federal Pedro Lucas Fernandes. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao EsferaCast. Eu que agradeço. Quero começar te perguntando sobre o ano de 2025 na Câmara dos Deputados. Não foi um ano fácil, a gente gostaria de fazer um balanço, mas foi um ano que mostrou muito avanço, que trouxe muito avanço nas discussões que estavam paralisadas, projetos importantes e uma atuação muito forte do União Brasil também. Como é que o senhor avalia essa atuação, mais especialmente do bloco, de deputados que são liderados pelo senhor e que tiveram que se engajar em pautas importantes, tanto para o governo como para a oposição? Em alguns momentos a gente viu o partido de um lado, em outros momentos se dividindo. Como é que foi administrar tudo isso? Primeiro, uma experiência única, liderar a União Brasil, 59 deputados, representa muito na Câmara e agora, nesse segundo momento, com a federação, juntamente com o doutor Luizinho, comandando, liderando 109 deputados. É importante ressaltar que eu gosto de dizer que a União viveu dois momentos, um dentro do governo, e o outro fora do governo, declarado pelo presidente Antônio de Rueda e também por essa liderança. Dizer que não foi fácil, porque é um ano antes da eleição, e isso mexe com muita coisa, muitas emoções, definições nos estados, e a relação com o governo foi uma relação, primeiro, de respeito, mas de muita independência. Nesse segundo momento que a União Brasil saiu do governo, foi de muita independência de verdade. Ressalto a questão do IOF, que a gente pôde encarar, derrotar a votação no governo, o governo recorreu ao judiciário e aí teve a volta do IOF. Mas eu gosto de dizer que essa experiência de independência nos proporcionou que a gente pudesse avançar nas políticas públicas de segurança, da economia, enfim, eu acho que foi um ano muito proveitoso, mas o ano não acabou. Ainda tem muita coisa em discussão, deputado? Mas eu queria só aproveitar e puxar o gancho, sobre a relação com o governo, porque o senhor falou de dois momentos. O primeiro deles de uma proximidade. Nesse momento de proximidade, o senhor chegou a ser convidado para assumir um dos ministérios do governo Lula. Como é que foi isso? Como é que o senhor encarou esse convite? E depois, como é que foi lidar com toda a repercussão, de certa forma, negativa, quando houve a recusa? Foi uma estratégia pensada? Foi uma decisão do partido? Como é que foi tudo isso? Eu acredito que não foi um ponto negativo, mas foi uma consolidação da bancada, um sentimento da bancada, quando eu fui convidado, e eu sempre, quando eu posso, agradeço a oportunidade que o presidente Lula fez de me convidar a ser ministro do seu governo. Mas, naquele momento, a bancada precisava ser liderada por nós, e estamos aqui no dia de hoje. No momento que houve a informação de que eu poderia ser ministro, a nossa bancada internamente começou a ter um movimento não muito bom para a bancada, um futuro que poderia representar um racha na bancada. E aí eu tive que, juntamente com o presidente, claro, a gente pôde avaliar e pôde dar um passo atrás nessa proposta do presidente. Não adivinhei, queria nos tornar independente diante do governo. Então, assim, eu acho que foi positivo não ter aceitado naquele momento, primeiro para unificar a bancada e aí depois a gente não teve nenhum tipo de recuo dentro do ministério. Agora, qual é o maior desafio para 2026 diante dessa relação conturbada com o Palácio do Planalto, uma relação que está estremecida, o partido rompeu, com o governo recentemente. O que esperar para 2026, visto que é um ano eleitoral
e a gente sabe que tem uma candidatura da direita aí que está pendente de definição. Como é que o senhor enxerga isso? Eu enxergo que são 2 temas que vão nortear a eleição do próximo ano. Um é a segurança, que o governo vem batendo cabeça, né, até mesmo aprovamos o projeto de lei dentro da Câmara e foi para o Senado antifacção. O outro, a parte da economia. Eu vejo que o governo tem dado muitas benesses, né, que tem lá na frente uma responsabilidade muito grande fiscal. Eu vejo com muita cautela essas ações sociais que o governo está dando, que pode ocasionar um rombo fiscal bem próximo. E quando a gente fala sobre o pacote da segurança pública, que é um pacote que vem sendo defendido pelo governo, mas que tem enfrentado uma certa resistência, como é que o partido tem se posicionado em linhas gerais e o que o senhor acredita que precisa ser feito ou ser incluído nessa pauta para que ele ganhe força entre os parlamentares? Olha, o governo tem perdido a narrativa, tá, com relação à segurança. O certo é que nós da Câmara, o presidente Hugo, tem feito um grande trabalho na parte de segurança. Ele já aprovou mais de 50 proposições. E nessa semana ainda a gente já começa a votação dentro da comissão da PEC da segurança, que o relator é o nosso deputado, o ex-ministro Mendonça Filho. Vai vir uma proposta muito robusta e que a gente realmente pode dar um norte para a segurança do Brasil. O certo é que a gente tem uma contradição do que o governo representa, quer dentro da Câmara dos Deputados e o que ele tem proporcionado nas votações. Todas as vezes que há uma votação na pauta da segurança, o governo fica contra essas proposições. Isso não vejo que há uma convergência do que a gente está fazendo dentro da Câmara com o que o governo está pensando na pauta da segurança. Então, o senhor acredita que é preciso um diálogo maior também quando se fala nesse assunto, né? Eu concordo, eu acho que está faltando diálogo, eu acho que a narrativa de há 10 anos atrás da segurança não é a mesma do dia de hoje, né? As facções se modernizaram, o crime se modernizou e a gente precisa acompanhar. Deputado, e quais são os planos de Pedro Lucas para 2026? O senhor vai se candidatar ao Senado? Está definido? Não, eu sou liderado dentro do estado do Maranhão pelo governador Carlos Brandão. Existem diversos nomes, eu fico honrado quando meu nome é citado, eu nunca lancei essa pré-candidatura, não é? Mas eu gosto de ressaltar que estou pronto, não é? Estou pronto para um cargo majoritário ou renovar esse cargo proporcional de deputado federal. Mas é um desejo do senhor, né? Continuar nessa luta como líder também. Isso trouxe, sem dúvidas, nesse ano de 2025, uma maior visibilidade para o senhor. O senhor esteve à frente também de pautas importantes e liderando um grupo muito relevante lá no Congresso. Isso, eu fui líder do PTB no meu primeiro mandato por 2 anos. E agora chego à liderança do União Brasil. Claro que é uma bancada muito mais robusta, é uma bancada experiente, eu gosto de ressaltar que são os melhores quadros da Câmara, não puxando sardinha aqui para o União Brasil, mas é muito qualificado, temos 3 ex-ministros dentro da bancada da União. E isso nos proporciona um diálogo, um debate mais qualificado e aqui as pautas realmente a gente pode avançar de maneira qualitativa. Eu gosto muito de fazer a reunião de bancada toda semana para ouvir esses deputados experientes e a gente poder sair com uma convergência de pensamentos. A gente tem uma dinâmica aqui no EsferaCast, que é o nosso minuto final com perguntas bate-pronto. Vou fazer uma pergunta, o senhor responda da forma mais objetiva, como preferir. O senhor vai ter 1 minuto e eu vou te fazer essas perguntas, então, com tempo cronometrado. Vamos lá? Vou soltar o tempo e começar. Valendo, vamos lá. Primeira pergunta. Um projeto que você quer ver sair do papel? Eu acho que o projeto da antifacção é um projeto que a gente lutou muito. O relator deputado Derrite, fez um grande trabalho. As narrativas contrárias foram construídas e a gente tem a certeza que o texto aprovado na Câmara foi um texto que vai realmente combater a violência no Brasil. Eu gostaria muito que fosse aprovado. E o que o senhor gostaria que todos soubessem sobre a sua profissão, sobre ser deputado federal no Brasil?
Eu sou administrador por formação, mas a política me inspira, né? Gosto de me auto-intitular um político municipalista e raiz, né? Eu sou daquele que, quando chega, estou rodando o Maranhão, estou rodando a base, né? E dizer que a família fica um pouquinho de lado. Isso quase ninguém sabe. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!